Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Samantha passa dos limites e tenta da pior forma chantagear o Álvaro a ficar com ela, até mesmo lhe oferecendo milhões. Álvaro cai em suas chantagens e os dois recebem pior castigo de todos os tempos e têm acidente. Na sua opinião, qual seria o perfeito final para Samantha? Louca? Presa ou que ela tivesse uma segunda chance ao lado de Álvaro? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários. Se tem alguma cena que você quer rever ou apenas saber se de fato é verdade, deixem aqui abaixo em comentários, clica no gostei, nos conta de onde está nos acompanhando e vem agora saber disso e muito mais a partir de agora. Samantha chega lá no Hospital Vegas com um óculos que é maior do que seu rosto. Isso para esconder as olheiras de uma noitinha em claro e depois de muitas pastilhas e também de álcool. Aí então ela chega lá no hospital e dá de cara com o Geraldo, que está saindo todo radiante, todo bonitão de sua sala, alegre porque hoje é o julgamento dia dela, onde ela pode ser livre de uma vez. Aí então a Samantha para o pai ali e pergunta para onde ele vai com toda aquela pressa. E então pergunta por que ele vai parar todo o hospital só para poder sair. Aí então o Geraldo respira fundo, se prepara para a resposta e diz para ela que hoje ela perdeu uma grande partida. Ele está apressado porque algo muito importante vai acontecer, a audiência dia dela. E diz então, espere um pouco. Bom, espero que você não me felicite, porque isso é bem de seu jeito, né? Mas eu tenho certeza que hoje ela vai sair da cadeia. Fala então ele todo sorridente e animado. E então pede licença, deixando então uma Samantha muito mal-humorada ali, com raiva então daquela situação. A Mirtz e também a Salma estão lá na casa conversando então enquanto está sendo servido o café. A Mirtz parece estar de mau humor. A Salma nota isso e pergunta o que foi que aconteceu. Aí então a Mirtz conta que ela então já procurou algumas pessoas para poder incriminar a Ângela com aquele caso lá da fundação onde vai ser roubado, né? Aí então tanto a Mirtz quanto a Salma e a Samantha, elas se uniram para conseguir uma pessoa para colocar então uma fortuna nas mãos então de Ângela e acusá-la então de roubo da fundação. Aí então já está tudo arquitetado. A Salma fica radiante em saber que agora o caminho ficará livre para ela e Leonardo serem felizes com a bebê que ela está esperando. A Mirtz também fica muito feliz porque ela agora tem certeza que depois de todas essas acusações que acontecer envolvendo o nome de Adela e de Ângela, com certeza o Geraldo então dará um pé na bunda então da Adela, ficando então caminho livre para que ela possa conquistar então o galã lá do hospital. As duas então começam a fazer planos radiantes então de que tudo agora pode dar certo para os planos delas e com isso elas possam então sair na frente vencendo. Aí a Mirtz então aconselha a Salma a fazer bem o seu papel, que é de conseguir alguém para que possa entregar essa fortuna para a Ângela. Aí então elas estão todas sorridentes porque agora elas acreditam que o plano pode dar certo. Uma das últimas aparições de Samantha antes do acidente é ela conversando com a Mirtz. A Samantha está de ressaca, tomando então algo para que passe então um pouco do seu mau humor. Aí então a Mirtz chega lá e pergunta se a Samantha está bem. Aí a Samantha já lhe responde com malcriação, perguntando o que se importa então com a Mirtz. A Mirtz então fala, calma, eu não sou sua mãe para te dar sermão, apenas perguntei se você está bem. E daí vai logo se sentando perto da Samantha. Aí a Sammy então pergunta para a Mirtz o que ela quer. A Mirtz diz que é o que mais que ela procuraria naquele lugar. Ela quer a carta. Aí então a Sammy conta para a Mirtz que ela já está cansada de avisar para a Mirtz que ela não vai devolver aquela carta, porque aquela carta é o único triunfo que ela tem legalmente sobre suas mãos para poder colocar então a Mirtz em seu lugar a qualquer momento. Ameaça então a Sammy para a Mirtz. Aí então a Sammy se faz de vítima nesse momento e pergunta para a Mirtz se é só isso que lhe importa, aquela carta, e que não se importa com a amizade das duas. A Sammy parece que está um pouco deprê nesse momento. A Mirtz diz que não, ela não só se importa com isso, também se importa em como a Sammy está. As duas então começam uma discussão. A Samantha então já está cansada e farta então de falar sobre isso. Aí a Mirtz diz então que ela só quer saber como é que está a carta, onde é que está, se de fato a Samantha queimou ou não aquele pedaço de papel. A Samantha então mente e diz que sim, ela queimou.
Aí então a Miss pergunta se ela tem certeza e se jura para ela que queimou aquela carta. A Samantha então diz que jura, ela jura que queimou aquela carta. E então pede para que a Miss não lhe interprete mal, mas ela precisa ficar sozinha, pois hoje o dia é longo e ela tem muito o que fazer. Aí então a Miss fala que bem tranquila, né, que agora ela fica mais tranquila em saber que aquela carta não existe, porque o maior medo dela é que caísse nas mãos erradas. E então diz que agora sabendo disso ela ficará muito mais tranquila. E diz para Sammy que se por acaso ela precisar de qualquer coisa, de uma ajuda, de uma conversa ou de uma companhia, não pense duas vezes em lhe chamar. A Samantha coloca um sorriso leve e falso nela e depois fica lá sozinha tomando sua bebida para ver se a ressaca diminui. A Mirtz então se vai. Aí a Samantha fica lá sozinha. Daí ela corre até a escrivania e procura pela carta que ela começou a queimar, mas não queimou de fato, e está em um fundo falso lá na gaveta do seu escritório. Daí, então, ela pega aquele pedaço de papel em suas mãos e vê que ainda está lá. Ela mentiu, então, para Mirtz, dizendo que aquela carta não existe mais. Aí a Mirtz sozinha falando em seus pensamentos, ela pensa. A Samantha pensa que me engana, mas eu sei muito bem que ela ainda está com aquela carta. E eu vou fazer de tudo para que eu possa então pegar aquele pedaço de papel que pode custar com minha vida, pensa então ela. E então, sozinha ela chama então a Sammy de estúpida. Álvaro está em seu escritório conversando com o seu advogado. O advogado conta para Álvaro que ele não deveria ter acordado, então, aquele acordo pré-nupcial logo antes dele se casar. Álvaro diz que sim, ele hoje entende o tamanho da mancada que ele deu. Aí isso, gente, é porque antes dele se casar, eles tiveram um acordo. A Samantha, precavida, né, achando que o Álvaro poderia então dar-lhe um golpe, ela então se assegurou que em caso de divórcio ele não sairia com metade de seus bens, até porque a fortuna da loira é enorme. Então, ela se precaviu então fazendo esse acordo pré-nupcial. O único jeito do Álvaro herdar tudo isso era tirando a vida da loira, só que o Álvaro ele é mau a certo ponto, mas não de tirar a vida de alguém, muito menos da Sammy. E então, ele agora vai ter que arcar com as consequências desse acordo pré-nupcial, onde ele mais vai ter que devolver dinheiro a ela do que ele tirar dela. Aí então o advogado está usando um bom papel nesse momento, que é fazer com que o Álvaro não dê nenhum tostão a Samantha e sim que ela lhe pague algum dano, alguma coisa. Isso porque o Álvaro está juntando provas contra a Sammy. Nesse momento, a Samantha então lhe envia uma mensagem. Aí então Álvaro lhe respira fundo e fala, olha aí, a Samantha. E todos fazem então cara de poucos amigos. Aí então Álvaro lê a mensagem de Samantha, que é o seguinte: Álvaro, temos que conversar. Por favor, responda. Não sou louca, eu preciso conversar com você imediatamente. Fala então a Samantha. Isso, então ele fica lá conversando e fala que está revoltado com toda essa situação. Nisso, vemos então que ela está tomando uísque e tomando mais pastilhas para tentar se acalmar e aliviar um pouco da dor que ela está sentindo diante desse divórcio. Ela continua então a escrever mensagens dizendo que o odeia, daí ela então apaga a mensagem porque ela não quer dizer que o odeia, sendo que ela o ama, e então ela apaga aquela mensagem e manda uma declaração então para o Álvaro, dizendo que o ama. A Samantha está confusa de suas ideias e de sua mente. Aí ela então apaga novamente a mensagem e pede então para que ele retorne suas chamadas. E fica ali, gente, chorando de uma forma que dá até dó. Aí a Samantha manda mais e mais mensagens para ele, dizendo que necessita do Álvaro. E Álvaro fica lá com o celular tocando a todo momento. Ela se enche de álcool então e de pastilhas. Álvaro então diz que não consegue nem ver aquelas mensagens e que ela deve estar louca e com certeza deve estar bêbada. Aí então ele fala para o advogado que ele já nem sabe mais como agir. O advogado diz que ele pode então ser útil essas mensagens para mostrar então que ela não está bem da cabeça. E que ele também poderia tentar até uma reconciliação com a Samantha para evitar então algum tipo de processo onde o Álvaro terá que pagar alguma fortuna para a Samantha. Álvaro então diz para o advogado que ele nem consegue conversar com a Samantha, porque ela está fora de si.
Álvaro diz que já está farto de tentar conversar com a Samantha, de tentar alguma forma uma reconciliação, não para o casamento, para ficarem unidos, mas para que consigam um divórcio legalmente. Aí o advogado diz que a única coisa que ele pode lhe orientar no momento é que o Álvaro consiga provas. Quanto mais provas ainda para conseguir contra a Samantha, melhor, para que eles possam então juntar esses papéis para levarem para o juiz e assim fazer com que o Álvaro consiga pelo menos uma boa mesada então da Samantha. E essa é a única coisa que ele pode lhe orientar no momento, pois não seria uma boa ideia a Samantha continuar então assim, do jeito que está, muito vingativa, pois ela tem todas as armas agora para poder ferrar com a vida do Álvaro. Álvaro diz que em seu corpo há vários arranhões, machucados, tudo isso porque a Samantha causou, e que a última é na sua cabeça, onde tem até laudo médico. Aí o advogado de Álvaro diz que é justamente disso que ele está falando, de juntar provas nesse período em que ele tenta então apaziguar as situações com sua ex. A Samantha não cansa de passar vergonha e vai até o apartamento onde Álvaro está morando. Lá, ela para seu carrão vermelho e pede para que o homem entre em seu carro. Álvaro pergunta o que ela quer e que ele não está disposto para discutir, e que agora o que ele mais quer é poder ir para casa, no caso trabalho, e depois ir para casa e descansar depois de um longo dia de trabalho, que ele não quer mais nenhum tipo de discussão. A Samantha diz que ela também não quer discutir. Aí então Álvaro pergunta o que ela quer. Aí então a Samantha diz para o Álvaro, se é isso que ele quer saber, ele entre dentro daquele carro, pois os dois precisam ter uma conversa. E que ela também está ocupada hoje e não vai demorar. E diz então que ele entre dentro do carro. Álvaro diz que não, ele quer ir de Uber, de táxi, de qualquer coisa, mas ele não quer entrar dentro daquele carro. Até parece que o Álvaro tem um pressentimento que o pior pode acontecer ali. Mas a Samantha segue então insistindo para que ele entre dentro do carro, porque se ele não entrar, ele vai se arrepender e que ele vai pagar então muito caro, que vai perder vários e vários milhões. Tudo isso que ele deveria fazer é entrar dentro do carro para que possa conversar, exige então a Samantha. Tocando então onde mais dói, que é no bolso do Álvaro, Álvaro então cede às chantagens de Samantha e entra então dentro do carro da vilã. Samantha diz que o que eles vão fazer agora ele jamais vai esquecer. Parece que a Samantha já tinha tudo arquitetado em sua mente sobre o que ela estava tramando então para fazer. Nisso, ela segue então em uma estrada vazia, né? E continua numa grande discussão com o Álvaro. Álvaro quer saber para onde eles vão e pede então que a loira dirija mais devagar e pede então para que ela pare a velocidade. Aí então a Samantha pergunta para o Álvaro se ele não está se divertindo, porque ele está. Álvaro diz que isso é muito perigoso e pede para que ela pare já o carro. Aí ela então bota o pé no acelerador e então aí que ela piora. Na estrada não tem ninguém, é uma estrada tipo de viagem. Mas o Álvaro está com medo e pede para que a Samantha pare. Aí então a Samantha diz que o Álvaro é muito mentiroso, que como sempre ele pensa em outras pessoas, mas nunca pensa nela. E então imagina só ter que trocar a mim para ficar com a Ângela e também o consórcio. Você também me traiu escolhendo ficar com o meu pai do que comigo. Isso se refere então a quando o Geraldo estava para assumir o poder e a Samantha também queria então ocupar o cargo que o Geraldo ocupa. Nisso ela ficou então altamente irritada em ser trocada várias e várias vezes pelo Álvaro e também por causa das mentiras do bonitão sobre ela. A Samantha então coloca tudo ali em pratos limpos e começa então a ficar muito brava e alvoroçada no carro, também pisando fundo no acelerador. Nesse momento então há um carro branco na frente. A Samantha tenta desviar e dá de cara então com duas árvores e começa então a bombear no meio da rua e então há um grande barulho de explosão. Nesse momento então o carro da Samantha cai, provocando então um acidente entre Samantha e Álvaro. Há então um grande suspense no ar, porque ninguém sabe se eles sobreviveram. Tanto o Geraldo quanto a Ângela, Leonardo, todos vão ficar altamente preocupados então diante daquela situação onde então eles sofrem esse acidente. Geraldo está na casa de Adela quando recebe então essa notícia de que a Samantha e o Álvaro então capotaram no carro. Aí o Geraldo então cega nesse momento e então diz que vai para o hospital.
A Adela pergunta o que foi que aconteceu e então ele informa para a Adela e para a Ângela e para todos ali que a Samantha e o Álvaro foram para o hospital e que o estado de saúde deles não é nada bom, preocupando então todos que estão ali e claro o Geraldo porque fica angustiado em saber que sua filha está entre a vida e a morte. Leonardo também está atendendo a mais um paciente e aí, nesse caso é o Pablo. Ele fica preocupado porque, no caso o Abel, ele já deveria ter acordado da cirurgia, mas ainda não acordou. Ele fica olhando ali os equipamentos e vendo então o que pode fazer, quando de repente a enfermeira entra para informar que na urgência acabaram então de chegar tanto a Samantha quanto o Álvaro e diz que eles estão entre a vida e a morte. Samantha, então, e Álvaro chegam lá no hospital e são atendidos pela equipe médica. O Geraldo e a Ângela estão lá. Geraldo, então, pede para o doutor responsável que salve sua filha, custe o que custar, mas que ele traga sua filha com vida diante de tudo que possa, então, estar para acontecer. A Ângela, então, se oferece ao doutor para ajudar no que for possível. O doutor diz que toda ajuda nesse caso é bem-vinda e aceita, então. Geraldo grita, então, para a Ângela que a ajude e que salve sua filha. Ângela pede para que Geraldo fique tranquilo, que ela logo trará, então, boas notícias. Depois de uma longa espera lá na sala de espera então do hospital, a Nelida chega para então contar para o Dr. Geraldo que aparentemente não há várias sequelas em Samantha, mas que ela ficará com um rosto com sequelas. E diz que agora ela está então estável, mas diz que ela teve outras fraturas também, outros arranhões e que ficará então dopada. E nisso ela ainda não acordou da cirurgia e sente muito, mas que agora ela também não está fora de risco, apesar então da situação estar um pouco mais controlada. Geraldo sabe que tudo isso significa e fica ali temendo pelo pior, mas acredita que também o pior também possa ter passado e fica então naquela angústia para que sua filha se recupere logo. Aí então ele começa então a orar a Deus, pedindo para que Deus dê forças a ele para que ele possa resistir a tudo aquilo que está acontecendo em sua vida. E diz então a Deus que agora mais do que nunca ele necessita de Deus e pede para que ele lhe dê forças e cura para sua filha e para o seu genro também, que está ainda em estado grave no hospital. Geraldo está dando informações à Adela por telefone de como está o estado de saúde de Samantha e de Álvaro e diz que lá o hospital está uma loucura. Foram muitos médicos dispostos a ajudar então a filha nessa situação. Ele conta que a filha ainda está muito mal, um pouco fora de perigo, mas a situação ainda é bem delicada. Nisso, vemos que Mirtz acabou de chegar lá. Aí Geraldo então pede para que ela entre, mas ele não encerra a ligação, mas começa então a falar em tons de despedida, dizendo que sente muito falta dela e que espera que eles possam então se encontrar logo. Aí então a Adela diz que gostaria muito de estar com ele. Enquanto Geraldo conversa, ele tem um belo de um sorriso no rosto. A Mirtz entende literalmente que ele está conversando com a Adela porque o Geraldo ele não consegue disfarçar que está apaixonado por Adela e diz que está com muitas saudades dela e que gostaria muito que ela estivesse ali no hospital. E diz que ele não saberia o que fazer se a Adela não estivesse com ele naquele momento tão importante de sua vida e agradece a Deus que eles possam estar juntos num momento como esse. A Adela então fica lá toda sorridente, pedindo para que ele fique calmo e tranquilo. Ela vai orar e que logo eles ficarão bem. A Mirtz então fica com cara de poucos amigos ali, então escutando tudo aquilo ali e acha então uma melequeira tudo que ela está escutando, até porque ela queria estar então na pele de Adela, então namorando o dono do Hospital Viegas. A secretária de Geraldo chega para dizer que tem alguns jornalistas lá fora insistindo para falar com ele. Aí o Geraldo diz que ele não vai atender ninguém da imprensa e pede então para que ela dispense todos ali. Nisso, quando a secretária sai, os fotógrafos ficam então todos tentando tirar pelo menos uma foto dele. Ela e no caso o Geraldo e a Adela continuam então conversando sobre aquela situação e ele continua com um sorriso em seu rosto, enquanto Mirtz com cara de poucos amigos. Mas os fotógrafos da imprensa não param de tirar fotos. Nisso, a Mirtz pergunta se o Geraldo estava conversando com a Adela e ele diz que sim, que estava conversando com ela. E então ela pergunta como é que está então a Samantha, se ele já tem alguma atualização, que ela ficou muito preocupada com o que soube.
Geraldo diz que o estado de sua filha não é bom, mas que toda oração agora é bem-vinda e que ele espera que ela possa se recuperar logo. E continua então conversando com Amit sobre toda aquela situação e diz que parece que ele está vivendo então um pesadelo e diz que ele necessita escapar um pouco dali. Amit, aproveitando então que todos aqueles fotógrafos estão ali, corre então para abraçar então o Geraldo e tentar consolar ele. Justamente na hora então que todos ali invadem a sala do Geraldo, tentando então uma foto ou até uma palavra. Aí então o Oscar entra e exige então que todos os jornalistas saiam dali. Geraldo também expulsa toda a imprensa. Amit, a secretária, todo mundo fica tentando conter todos ali. Amit se aproxima de Geraldo para ver se ela sai em uma das fotos para provocar então o ciúme de Adela. A Mitz então parece que bola tudo, né? Aí então, depois que a imprensa consegue sair ali da sala, ela se aproxima novamente de Geraldo para apoiá-lo e dizer que eles parece que nem têm coração em ver como Geraldo está diante daquela situação e mesmo assim continuar ali tentando então uma palavra ou até mesmo tirar fotos. Samantha já passou pela cirurgia e Geraldo agora está ali admirando sua filha e orando para que ela tenha uma ótima recuperação. Geraldo sente que falhou muito com a filha e que agora talvez seja uma nova chance deles poderem então se aproximar depois do que aconteceu com Sammy. Leonardo também está ajudando ao Álvaro, que está também muito mal em seu quarto lá no leito deitado. Álvaro está irreconhecível, porém o pior vai acontecer quando tanto Álvaro quanto Samantha acordar, porque a Samantha não conseguirá aceitar o que foi que aconteceu com ela e também o Álvaro também não conseguirá aceitar que não consegue enxergar. Enquanto isso, Dário está tentando acalmar Clarinha, pois a Clarinha agora sabe que seu pai está cego. Dário diz que isso pode então mudar. Bom, diante de todo o quadro, ele está então com bons resultados nos seus exames. Porém, algo está então errado somente em sua visão, mas isso pode mudar. De repente, a Clarinha lhe tá com um abraço. Os dois então estão apaixonados, mas Dário se segura, mantém firme sua postura de médico para que não interfira, todo aquele sentimento entre os dois. A Clarinha fala que ela é uma tonta. Aí o Dário pergunta por quê. Aí ela fala que diante de tantas pessoas ali para abraçar, ela foi justamente abraçar o Dário, que nem sequer corresponde um abraço. Aí Dário diz que ele está tentando ser profissional, porque o que ele sente por ela é muito mais forte de qualquer outro sentimento. Ele machuca muito saber que ela está sofrendo por algo como o que está acontecendo agora com seu pai, Álvaro. Dário diz que ele ama ela. Por ele estaria juntos, mas agora ele não pode, então, testar a paciência de Álvaro, muito mais numa situação como que ele está. Isso seria, então, sujo da parte dele. Eles vão respeitar o tempo de Álvaro a aceitar essa relação ou não, e eles seguiriam, então, com vidas separadas. A Clarinha diz que é muito difícil ter Dário como seu amigo. Aí Dário diz que para ele também é muito mais difícil ter ela por perto e não poder, então, tocá-la, beijá-la, mas eles têm que manter a postura para fazerem as coisas certas e quem sabe assim eles poderem então um dia poderem ficar juntos. Aí vendo então a Clarinha muito vulnerável, o Dário diz que ela tem pessoas especiais ao seu lado, pessoas que amam ela, que gostam dela, que cuidam dela. Ele não vai interferir na vida dela, muito menos na felicidade dela. Daí então dá um silêncio entre os dois e Dário então faz uma pergunta, se ela está gostando de Sebastião. Ela diz que sim. Mas, infelizmente, quem ocupa 100% do seu coração é o Dário. E ela já não consegue amar mais ninguém do jeito que ela ama ele. Aí, então, ele fica olhando ali para ela com pena, Porque ele realmente queria corresponder todos os sentimentos dela, como já corresponde. Porém, o Álvaro não permite que essa relação vá adiante. Enquanto o Álvaro era apenas um irmão, os dois estavam se enfrentando. Mas depois que ele soube que o Álvaro é pai da Clarinha, eles decidiram, então, dar uma pausa nessa relação. Dário então pede para que Clarinha viva sua vida, consiga então se formar nos seus estudos, ter mais amizades e que se for o caso ela engatar então nessa relação com o Sebastião, que ela faça e que um dia toda essa história será apenas uma história linda e que eles vão superar tudo o que eles sentem. Aí então a Clarinha diz que ela pode até tentar deixar de amar, mas ela não sabe se vai conseguir, e então os dois se dão um abraço, mas se respeitando então aquele espaço de não se beijarem. Samantha acorda e vê que Geraldo está ao seu lado e pergunta a ele o que ele faz ali. Geraldo diz que veio vê-la, ele já não estava mais aguentando ficar longe dela.
Samantha pede então para que ele saia. Geraldo pede para que ela não fale assim. Aí então ela pergunta para Geraldo se agora ele está feliz em vê-la daquele jeito, pois agora ela deve estar pagando por todas as coisas que ela lhe disse. Geraldo diz para ela não falar desse jeito. Ele daria sua vida para não ver ela sofrer nem chorar, e nem muito menos estar sentindo algum tipo de dor. Samantha fica ali então pensativa e diz que agora sua vida se acabou, pois agora com o rosto daquele jeito ninguém mais vai lhe querer, nem muito menos o Álvaro, e começa a se lamentar cada vez mais diante de tudo o que aconteceu. Aí então culpa Geraldo por todas as desgraças que lhe aconteceu. Geraldo diz que não tem culpa de nada que aconteceu, mas pelo contrário, ele está ali para poder então apoiá-la no que ela quiser, e diz que juntos eles retornarão para casa, para que possam retomar então suas vidas naturalmente, e o que o Geraldo puder fazer para recuperar então o rosto da Samantha ele vai fazer, mas pede à filha um pouco mais de paciência e compreensão. A Samantha então expulsa o Geraldo de seu quarto e diz que não quer vê-lo e pede para que ele saia dali agora. Geraldo diz que ele pode sair do ambiente, mas nunca vai deixá-la ela só. Ele sempre estará lá para ela. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal, clica no gostei. Desde já, muito obrigada por sua audiência.